Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no quarto podcast do Fala Bem. Hoje com um tema muito interessante, né? Convidamos vocês aí a acompanhar os nossos canais da Bem Paraná, seja ele por meio do Instagram, do Facebook, do YouTube, das mídias sociais, para nos acompanharem nesse podcast de hoje. Sejam todos bem-vindos, acompanhando esse momento de fala, de discussões, e hoje o tema que a gente vai explorar é um tema muito influente para a nossa prática e ciência da enfermagem. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o processo da enfermagem, mergulhar sobre esse tema com duas grandes experts nesse assunto, a quem eu convido, né, aqui para participar desse momento, a professora Márcia Regina Cubas, doutora, enfermeira, doutora livre docente da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, doutora em enfermagem, pelo Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva, com pós-doutorado na Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugal, doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, mestre em saúde pública, professora adjunta da PUC, atuando no programa de pós-graduação em tecnologia e na graduação em enfermagem. Integra também, né, a rede de pesquisa em processo de enfermagem, que ela vai falar um pouquinho para nós sobre essa rede, e é bolsista produtividade em pesquisa, PQ2 do CNPq. Seja bem-vinda, Márcia, aqui conosco nesse canal do Fala Bem. Obrigada, Aline. E também a nossa participante de hoje, a Fernanda Torres, enfermeira, pela Universidade Federal do Paraná, doutora e mestre em Tecnologia em Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professora da PUC e do Centro Universitário Unidom Bosco. Ambas são membros aqui da nossa comissão que atua, né, pela ABEM, são também associadas, né, da nossa entidade e muito aí representativas tanto para o nosso estado, né, do Paraná, quanto a nível nacional nessa temática que a gente vai explorar um pouquinho hoje. Então, vamos resgatar alguns conceitos, os impactos do processo de enfermagem para o cuidado, o que temos de tendências, de novidades com relação a esse tema. Falar um pouquinho sobre a nova resolução, né, que é um grande marco aí para a enfermagem desse ano, a nova resolução do COFEN de 2024. Vamos falar um pouquinho sobre diferenças entre terminologias, entre domínios, uma parte mais conceitual, e também abordar o que podemos esperar aí no mundo de uma saúde digital, né, com inteligência artificial no nosso meio e como caminhamos com isso dentro da ciência da enfermagem. Então, prepare-se, você que está nos ouvindo aí, para escutar esses insights, esses momentos de reflexão sobre esse tema. E por que a gente vem falar dele, além de toda essa importância que a gente vê para a nossa profissão? Especificamente a ABEM, né, ela tem um departamento, uma comissão que se refere a essa temática do processo de enfermagem. Então, vou pedir um pouquinho para a Fernanda contar um pouco sobre essa comissão. Como é o nome dessa comissão e como é que a gente atua aqui no Paraná? Muito bem, obrigada pela tua introdução, Aline, né? Um tema de relevância muito pertinente, não é um tema que cai em desuso nunca, né? Ao contrário, inclusive, colocando, né, o que você já deu ali de spoiler do que vai ser da resolução aí que nós somos agraciados esse ano, né? Para ter ali uma atualização e sempre em busca disso, do que é o atual, o que faz sentido para que cada vez, né, mais teoria e prática fiquem consistentes e a gente tem aí o nosso objetivo fim, né, que o nosso objetivo não é nem fim, ele é constante, que é o cuidado ao ser humano. Então, especificamente sobre o que você acabou de perguntar, nós temos a CONSIST, né? Então, temos aí a Comissão Permanente de Sistematização da Prática de Enfermagem, que ela tem um nível nacional e ela tem seções, né? A nossa aqui, seção Paraná, onde nós temos representatividade de alguns locais do Paraná, como Cascavel, Ponta Grossa, Maringá e, evidentemente, né, da capital, Curitiba. Tem uma agenda propositiva, então segue um cronograma anual e ela tem uma história, que inclusive aqui um pouquinho antes, aqui nos bastidores, nós estávamos aqui com a professora Márcia e ela tem aí um conhecimento bem bacana sobre a história, a estrutura, algo que é tão importante hoje, que é honrar um pouco, né, do que veio antes para dar essa estrutura do que a gente tem hoje. Então, eu vou pedir, inclusive, né, para que ela conte um pouquinho isso para a gente e delinear, assim, brevemente, quais seriam os objetivos da CONSIST, né? A CONSIST, junto com a ABEM, ela traz
essa lucidez, digamos assim, no objetivo de que é trazer o processo de enfermagem pensado, refletido e que se engajem, né? Que as pessoas se engajem tanto no nível educacional, ali no ensino, na pesquisa, mas também na operacionalização, aquilo que a gente faz na prática. Então, de uma maneira muito geral, né, reunindo todos os objetivos, a Consiste tem essa missão visionária, né, que não é tão visionária assim, mas que consiste nisso, né, de fazer aí um terreno fértil para que o processo de enfermagem ele seja colocado em prática efetivamente, né? Então, vamos escutar um pouquinho da professora, o que ela nos traz sobre essa questão da história da Consiste, que é bem bacana. Então, bom, primeiro, obrigada, Aline e Fernanda, aí, por esse espaço de divisão, né? E espero que a gente consiga dividir também com todo mundo, né? Peço inicialmente desculpas um pouco pela minha voz, né? Mas eu tive aí uns momentos curitibano em lugar muito quente com ar-condicionado dá isso, né? Mas é o que dá para o momento, né? Então, Fernanda, quando você me perguntou, né, inicialmente essa história da Consiste, acho que muitas das pessoas não conhecem um pouco qual é a estrutura da ABEM propriamente dito, né? A Associação Brasileira de Enfermagem, ela é feita de uma diretoria executiva, tanto na nacional quanto nas seções. A diretoria executiva é presidente e vice-presidente, a diretoria financeira e a secretaria. E tem algumas outras diretorias, por exemplo, educação, práticas profissionais, comunicação. E essas outras diretorias, elas são diretorias tanto do ponto de vista de estrutura conceitual, científica, associativa, quanto de algumas estruturas de apoio à prática, né? E numa em especial, que é a diretoria de práticas profissionais, é onde está a Consiste. A Consiste nasce lá em meados da década de 90 como um grupo de trabalho. Então, a ABEM, ela tem no seu estatuto a possibilidade de criar grupos de trabalho. Então, há grupos de trabalho que eles acontecem anualmente em alguns momentos do ano, por exemplo, o grupo de trabalho que trabalha com a Semana Brasileira de Enfermagem, tem um trabalho, termina aquele, ele se desfaz, no outro ano é outro grupo, e assim sucessivamente. A história da sistematização das práticas era para ser um grupo de trabalho, para organizar o que foi chamado de CIABEM, né? Um sistema de apoio à tomada de decisão com diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem que pudessem ser levados para aqueles locais onde não tinha sistemas informatizados ou qualquer terminologia de referência. O problema é que, talvez não seja um problema, né? A situação que acontece é que ela acabou criando o corpo por uma demanda que veio de associados, que veio das sessões para uma série de outras coisas que, num primeiro momento, o grupo de trabalho não deu conta. E aí ela vira o que é chamado de comissão permanente. Então, tem regulamento, tem composição, e esse regulamento de composição ele tem tanto no nível nacional quanto nas sessões, né? Qual é o grande objetivo da Consiste? O grande objetivo da Consiste é dar suporte para que tanto a discussão teórico-conceitual quanto a organização do serviço para suportar a implantação de processo de enfermagem ou a implantação de terminologias padronizadas ou a escolha de teorias de enfermagem que sustentem o processo e que dependa de uma discussão um pouco mais profunda do ponto de vista teórico, conceitual, operacional, esta é a grande função da Consiste, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas vocês não têm como função regular lugar que tem ou não tem? Não, isso é função do conselho. Sim. O conselho é regulatório, né? Então, a Consiste, ela não entra nessa, muito embora aqui no Paraná nós tivemos durante quase 14 anos, uma comissão mista, né? Que era componentes do Corém Paraná e da ABEM Paraná. Foi uma comissão que deu muito certo. Sim. Durante muito tempo, né? Mas são lugares e funções completamente diferentes. E agora a gente ainda tem um outro lugar, que é a REP, que é a Rede de Pesquisa em Processo de Enfermagem, que tem uma outra composição também. Ela é uma composição de pesquisadores, né?
na maioria deles, ou líderes de grupos, ou pesquisadores que têm grupos de pesquisa que sustentam especificamente o contexto do processo de enfermagem, terminologias padronizadas, né? Nomenclaturas da área, né? Então, é um grupo de pesquisadores. Então, se a gente pudesse, assim, estabelecer espaços, né? O Corém, ele tem uma perspectiva muito forte da regulação, né? E da fiscalização, e da defesa da população contra o exercício ilegal da nossa profissão, né? Há bem uma sustentação para que organize e estruture do ponto de vista educativo, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista organizacional, no sentido de suporte e apoio, né? E a rede, né, como aquela que vai pesquisar e dar sustentação teórico-científica, né? Inclusive em alguns momentos de formação, como é o caso do curso de raciocínio clínico, que quem tiver um pouquinho de tempo vai lá no sitezinho da app e olha, já está no segundo módulo, está bonitinho, né? A gente vai ter aí alguns outros módulos ao longo do tempo. É lógico que aquilo que eu falo para você, em momentos a gente se conflui, porque há momentos em que a ABEM faz pesquisa, como foi a questão da pesquisa do projeto CIPESC, há momentos em que o Corém auxilia processos educativos, né? E há momentos em que a ABEM ela faz também esse movimento de implantação, embora cada um tenha a sua função. De forma alguma você vai ver a ABEM fiscalizando, né? Então, e nem a REP, né? Então, essa é a grande diferença aí. Lembrando que quem começou tudo isso, eu não podia deixar de dizer, a nossa querida e saudosa Thelma Ribeiro Garcia. Exatamente. É incrível isso, né, Fernanda? Ouvir a Márcia contextualizando, né, toda essa questão histórica, fazendo esse resgate e também compartilhando com os ouvintes, né, a questão de onde tem espaços de discussão com relação ao tema do processo de enfermagem, né? Então, aqui nós estamos, enquanto ABEM, proporcionando esse movimento, mas trazendo também outros parceiros, né, que foram como comentados pela Márcia aí, nessa grande construção. Sim. E é o que é o grande avanço da enfermagem, né? A construção coletiva nesses espaços fomentados de forma técnica científica. Perfeito. E reconhecer, né? Eu gosto muito, até é algo que talvez fosse ali quase um vício de linguagem, que eu gosto de colocar o né? Entre parênteses, conhecer. Porque reconhecer e conhecer algo é muito importante. Então, a essência da nossa profissão, aquilo que nós tanto queremos e almejamos, que é o reconhecimento, sim, né, da sociedade, o reconhecimento entre nós mesmos, do potencial que nós temos e daquilo que nós exercemos. Então, esses marcos, como você colocou, né, essa história, que bacana ouvir com tanto conhecimento, assim, de quem vivenciou isso. E, assim, evidentemente, né, como muitos de vocês podem estar escutando agora e estarem no processo de formação, né, ou no processo que acabaram de se formar e como é que é isso? Será que isso é realmente uma coisa que os professores falavam para a gente e acontece de verdade? Então, são marcos que nós precisamos reconhecer, né? Então, eu lembro que quando eu estava no processo de formação, o que os meus professores falaram à época era o processo de 6 etapas, né? Um processo de 6 etapas, horta, e ainda tinha, assim, algumas coisas acontecendo, e aí vieram as resoluções, né? Assim, já se tinham algumas resoluções e leis e tudo isso, mas com uma certa, né, uma certa desconfiança, não era alguma coisa assim que ainda estava bem estabelecida no processo do ensino, evidentemente, é ali onde eu tive a minha formação de uma forma consistente, mas entre nós acadêmicos, né, entre o olhar o que acontecia na prática, o que acontecia na teoria. E hoje o que eu sinto, né, um tempo para cá, é que isso é tão vivo, né, em mim, colegas que se formaram comigo, que nessa caminhada foram frutificando aquelas sementes que são colocadas ali em cada estudante, né, no momento da sua formação. E esse ano em especial, nós tivemos aí, né, a publicação da resolução 736, em janeiro deste ano, né, 2024, que traz alguns elementos que, de uma forma, particularmente, que eu gostei muito, e que ainda precisa de um trânsito, porque, embora já seja do começo do ano,
até agora, já estamos em novembro, no final do ano, mas que precisa ser ressaltada, precisa ser vinculada com a prática, né? Então, é sobre ela, né, que, digamos assim, um dos elementos principais aqui da temática, que se faz aqui a pergunta, então, para a professora Márcia, em relação a essa resolução. Como que a senhora percebe, o que ela traz aí de, né, até se puder trazer um pouquinho assim dessa questão, vou colocar como uma luta, não uma coisa ruim, né, mas um processo, vamos dizer assim, do processo, né, que a senhora tem certeza que vivenciou aí durante toda a sua jornada e que ainda vivencia e que nós reconhecemos muito, né, como aí uma pessoa bem marcante em relação ao processo de enfermagem. Como que é essa resolução para a senhora? Então, Fernanda, antes da gente falar da resolução, acho que tem uma coisa que pode ser que as pessoas estejam perguntando: como é que eu participo da Consiste? Né? Então, assim, entre em contato com as sessões dos seus respectivos estados. Né? Ela é uma comissão aberta, tanto nas suas reuniões quanto na sua composição, né? Mas participe, né? Para isso você tem que se associar obrigatoriamente, né? Mas ela tem um calendário de reuniões, né? Então entre em contato com as sessões, manda um e-mailzinho lá para a sessão, manda um WhatsApp para a sessão, que a sessão vai poder acolher vocês nesse processo, mesmo estudante, porque daí você entra por meio do COEST, né? Que é as comissões estudantis. Bom, vamos lá. Primeiro quero dizer, a resolução nova, né, a 736, ela foi muito bem-vinda. Então, este é o primeiro momento, ela foi muito bem-vinda. Né? E ela teve como antecedente duas outras resoluções. Né? A 358, que é, assim, a mais falada, porque ela ficou durante um tempo maior e que traz aí, eu acho que coisas muito importantes, porque efetivamente ela publicizou o tema, né? A gente já vai conversar o porquê isso. E antes dela havia a 272. Então, quando a Fernanda fala da 272, a 272 ela traz essa questão de algumas etapas a mais e algumas pequenas confusões conceituais. Eu sempre digo que não é uma confusão conceitual, eu acho que é uma evolução conceitual. O que se pensa hoje, né, eu brinco até que se a professora Wanda Horta tivesse vivido um pouco mais, ela provavelmente teria feito algumas adequações na proposta metodológica que ela tem, né, no modelo teórico que ela tem, né, porque ainda existe essa coisa, será que ela é uma teórica? Ou ela traz um modelo teórico, né? Há pessoas que defendem uma coisa, há pessoas que defendem outra, dependendo da visão de mundo que cada um tem, né? Mas se ela vivesse até hoje, vamos pensar assim, né? Ela provavelmente teria feito novos olhares, né? Pensando que ela construiu uma teoria na década de 70. Na década de 70 a gente estava dentro de uma questão pós-ditadura ou entre ditadura, porque ainda estava em momentos de ditadura, e a nossa formação ela era muito intervencionista, né? Enfermeiro mandava, paciente obedecia, né? Então, a ponto de, em versões de terminologias, ter diagnóstico de desobediência, né? Então, são coisas que a gente entende que é uma evolução, né? Certamente. Certamente, né? Bom, enfim, nós temos que resgatar um pouquinho essa história de como a professora Thelma também estabeleceu esse protagonismo, né? Ela, bastante incomodada com essa história da 272, que tinha equívocos conceituais de fato, né? Que perduraram, inclusive, até hoje. Assim, não os mesmos. Não os mesmos, mas novos. que... Novos. É o grande dilema, né? E que sempre vai acontecer, gente. Né? Sempre vai acontecer. O que a gente acha que no momento é verdade, no outro momento tem outras coisas, e isso são de conhecimento. Uma construção, né? Eu sempre digo assim, para mim seria uma heresia, quando eu estava na universidade, dizer que tinha cateterismo intermitente limpo. Como assim? Limpo? Eu ia ser reprovada, né? Então, são coisas que a gente... É evolução de conhecimento, ponto, né? E aí,
Foi numa Páscoa, inclusive, né, que a Thelma botou fogo em várias docentes, várias pesquisadoras do Brasil, porque ela tinha que escrever um texto base, né, então, em nome da Associação Brasileira de Enfermagem, que gerou a resolução, né, que antecedeu a nossa atual, né. O que de fato aconteceu? Quem traz o termo sistematização da assistência, a gente não sabe muito bem, né? Mas Wanda Horta já falava dele, sistematizar para organizar, no sentido de organizar. E foi dessa forma que ele foi trazido para a resolução anterior, como uma forma de organização das nossas práticas, mas entendendo que sistematizar era algo um pouco mais amplo, porque dependia de métodos, de instrumento, de organização gerencial, e que o processo de enfermagem, ele de fato estava no modo de pensar e de executar o cuidado, né? Aí o que de fato acontece? Se você lê a resolução antiga, você vai ver que ela tem um cabeçalho sobre a sistematização, deixa claro o conceito de sistematização e o processo, mas dentro ela é processo inteirinho, desde o seu primeiro até o último artigo, né? Então, para aqueles que não leem prefácio e introdução, né, que já vão de fato, não ficava claro, né? A ponto da gente escutar e ainda escutar, né? Eu vou fazer assaio, eu vou, porque aqueles considerandos que tinha ali na frente, ninguém lia, passava batido os considerandos e assim chama muita atenção. Esta nova resolução tem considerandos extremamente importantes. A leitura dos considerandos são importantes. Exatamente. Né? E daí, assim, a pergunta, o que ela traz de novo? Sim, ela traz de novo de que, primeiro, a resolução é sobre o processo de enfermagem. Ponto. Não tem essa mistura, né, Márcia, da questão da sistematização. Não tem. Sistematização e processo. Não. E também essa questão que você falou, da onde vem, né, a sistematização, muita gente ouve, né, nos debates, nas grandes discussões, que realmente é essa questão de trazer os termos também internacionais, né? Exatamente. Fora do Brasil, sistematização aplicada de uma maneira, mas quando a gente traz para o nosso país, de que forma fora do Brasil, você conhece o processo de enfermagem, né? Ponto. E aí, com a globalização, com a gente falar para o mundo, automaticamente o que aconteceu é que você tinha que se adaptar. Eu considero que essa resolução ela tem 3 pontos bastante interessantes. Primeiro, esse de ser uma resolução especificamente sobre o processo. Não causando confusão. Não fazendo confusão conceitual. Né? A segunda, ela compreender o processo não apenas como algo de fato que nos sustenta como registro de visualização, mas como um processo de pensamento também, né? E aquilo que nos diferencia de outros profissionais, ou seja, especificamente é aquilo que nenhum outro profissional faz, porque é de fato o core da nossa profissão, né? E um terceiro é ela possibilitar o olhar de todas as distintas especialidades. Porque em alguns momentos as pessoas perguntavam assim, mas eu trabalho no SAMU. A resolução não fala do SAMU. Exatamente. Será que se aplica nesse contexto? Não está falando do SAMU, então isso aqui não dá certo aqui. Não é para cá, né? Não é para cá. Eu trabalho com ribeirinhos, isso aqui não dá certo aqui. Na comunidade, né? Como é que eu vou aplicar isso para a família, né? Como é que eu vou aplicar isso para a família? Não, isso aí é engessar fenômenos sociais, etc, 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 né? E trabalha também, concomitante a isso, né, especialidade, a questão de entender que precisa de modelo teórico. E que o modelo teórico não necessariamente tem que ser da enfermagem, embora seja extremamente bem-vindo que seja. Mas ele pode ter estruturado em modelo, por exemplo, assistencial do serviço, protocolos do serviço, né? Ou outros. Mas que tem uma base. Que tenha uma base teórica, uma base teórica. Que ponta. Que dê linha, né? Exatamente. Que faça uma linha guia para a execução do seu processo. Eu acho que aqui não é o momento da gente dar aula sobre o processo de enfermagem, nem sobre a resolução, mas eu quero que vocês olhem a resolução nesses 3 primeiros. Leiam os considerandos, porque ali tem coisas extremamente interessantes. Segundo, visualizem que tem essa questão assim que foi muito bem pensada de acolher todos os espaços possíveis da nossa prática. Terceiro, entender o processo de enfermagem como um elemento que necessita de uma estrutura teórica conceitual,
mas ao mesmo tempo ele é aplicado como um modo de pensar e um modo de fazer, né? Então, essa é a grande pegada da resolução. Pensando que essa resolução, ela teve um dos maiores participação, envolvimento, processos, né? de participação no sentido da pública, como é que chama? Da consulta pública. Né? Então foi até uma questão assim de muito orgulho para a gente, né? Porque a professora Isabel, que foi quem coordenou, né, o grupo, que é um grupo excelente, foi um grupo de alta capacidade, né? Sempre falou, olha, ficou surpreendida, era como diz ela, era pilhas, né, de material para olhar, então foi um fenômeno bastante coletivo. Isso ajuda essa cocriação, né, que faz engajar, evidentemente, né, e faz ficar mais viva, mais real, mais atual, englobar todos esses, né, esses preceitos e conceitos e também essa intencionalidade, né, de servir, né? Porque é exatamente para isso, né? Um servir com uma base, um racional que não é o racional de qualquer outro profissional, né? É do enfermeiro, da sua equipe, desse trabalho tão especial, né? Que pode ser oferecido, né? Para todos os contextos. Mas é muito bom, né? Ouvir esses apontamentos, né? Porque a gente realmente pega a resolução nova. O que será que realmente mudou? A Márcia trazendo, né, esses pontos significativos aqui nesse momento é muito interessante mesmo, né? E resgatando essa questão das especialidades, né? Porque a própria resolução anterior já fala, né, que é onde há o cuidado, né? Onde que você exerce o cuidado, você aplica o processo de enfermagem. Mas aqui trazendo de forma mais clara para essas diversas frentes de atuação. E incluindo o técnico de enfermagem, porque ele coloca na resolução também a questão da formação do técnico de enfermagem, né? Que muitas vezes ele olha de fato e muito mais profundamente uma prescrição médica, né? De forma mais clara, né? Porque até a própria estrutura de formação, embora quem forme ele sejam enfermeiros, né? Ele não consegue compreender, porque na formação dele ele não escuta sobre isso, né? E o processo, de fato, embora em todas as suas concepções seja de pensar e de realizar do enfermeiro, mas a gente tem uma equipe. E no Brasil, uma boa parte da implementação, ela é realizada pelo pessoal técnico, né? Então, a gente tem que entender que ele tem que fazer parte disso, tanto na sua formação quanto na sua operacionalização. Exatamente. Nossa, muito bom. Gera a reflexão, né? Que o sonho, o objetivo quando a gente se deparar nos contextos assistenciais, que o técnico se depare, né, com a seguinte reflexão: enfermeira, você precisa prescrever aqui o cuidado, né? Porque a gente precisa lá fazer, mas tem que estar prescrito, né? Para tanto executar quanto fazer os registros legais e necessários. Mas ela traz isso é bem importante. Fantástico, né? E a gente falando dessa questão de nomenclaturas, né? De diferença de termos para enfermagem, o quanto isso vem evoluindo, mas também o quanto isso precisa ser esclarecido, muitos dos nossos termos, né? Usados na nossa profissão. A gente também já vai indo aí para uma sequência da próxima na área de discussão, né? Até isso também é fruto dos eventos que a gente participa, né? Vocês acabaram de vir aí, tanto a Fernanda quanto a Márcia, né? Vieram de eventos bem expressivos, né? De organização feito pela BEM Nacional, o Sinadem. Até comentem um pouquinho para nós qual que foi o tema do Sinadem desse ano. Acabamos, né, de voltar de lá, foi na semana aí anterior que estivemos em Goiânia, né, fruto lá até agora da questão da fala da professora Márcia, porque realmente, né, a intempérie climática ali, mas foi espaço de discussão em relação à nova diretriz, né, as curriculares, né, que nós tivemos. Então tinham momentos específicos onde houveram reuniões de coordenação de curso, e essa discussão, né, para se fazer, colocar dentro disso, e nos espaços, né, do processo de enfermagem, relacionado especificamente ali com os diagnósticos de enfermagem,
as discussões de alguns momentos ali, como que o processo de enfermagem está sendo executado, desafios, mas também potencialidades, né, onde foram mostrados ali em várias regiões do Brasil, foi um espaço de congregar mesmo, né, onde ali as nossas referências, né, estavam ali falando nos momentos, discutindo sobre isso, e sempre muito essa questão da reflexão. Como que nós conseguimos, né, enquanto enfermeiros, seja nos espaços que atuemos, né, para as ocupações que estejamos no momento, mas trazer importância não apenas, evidentemente, científica, teórica, que embasa, mas como fazer essa entrega, né, na questão de assistência mesmo, assistencial. Interessante, né, Fernanda, porque o evento, o Sinadem, teve vários momentos, né? Um momento de discutir evidências, um momento de discutir aplicações em espaços distintos, né? Momentos de discutir como você conversa a educação com tanto a permanente quanto a formação, mas acima de tudo de troca, né? Então eu acho que ele é bem interessante nesse sentido. Quem nunca foi para o Sinadem, vale a pena ir. É essa chamada aqui que eu queria trazer mesmo, né? Nós estamos falando de espaços de como fomentamos, né, a consolidação da nossa prática por meio do processo de enfermagem, mas onde podemos discutir e aprender mais sobre isso? A Márcia já citou, né, a Fernanda também, a nossa comissão, a própria BEM, o próprio movimento, a rede REP também, mas essa chamada também é das grandes finalidades da Associação Brasileira de Enfermagem, né? Esse desenvolvimento cultural, científico, técnico-científico. E esse momento cultural, né, essa disseminação a nível nacional é muito importante. Então, né, elas estiveram aí participando do 16º, né, Sinadem, em Goiânia, que tratou da qualidade da formação. 33 anos já. Qualidade da formação e da prática de enfermagem, identidade profissional, inovação, diversidade e bem-viver, né? Em conjunto com o Sinadem, né, que discutiu as diretrizes curriculares. E por que eu estou falando de evento, né? Porque foi através desse evento que, dentro do cronograma do evento, teve uma reunião da REP, né, uma reunião aberta, em que eu, que não estava no evento, pude acompanhar, né, de forma remota, e que me chamou muita atenção, né, ao espaço de discussão que a REP fez naquele momento, trazendo as discussões sobre o processo de enfermagem, perspectivas, tendências, e uma das falas que a professora Márcia falou, e que nos trouxe a proposição aqui para trazer no podcast da Fala Bem, Seção Paraná, compartilhando aí com os nossos ouvintes do Paraná, o que temos, então, hoje para a gente falar sobre essa questão de terminologias de referência e de domínios de enfermagem. Quando eu ouvi a professora Márcia falar nessa reunião, eu fiquei encantada, né? Porque, por vezes, a gente fala, a gente cita, a gente pesquisa, mas o quanto, de fato, está claro isso para nós, né? E o quanto a gente é palpável ou aplicável dentro do nosso cenário hoje, no nosso contexto. Então, Aline, vamos lá. Vamos primeiro fazer uma separação de bens aqui, né? A primeira coisa é que eu não vou entrar na discussão do que é uma classificação, o que é uma taxonomia, o que é uma terminologia. Vamos tratar tudo aqui como terminologia, tá? Fechou? Certo. A própria terminologia, ela tem duas situações. Ela pode ser considerada como ciência ou como produto, né? A ciência terminológica, como terminologia, e o produto. Então, vamos tratar o produto aqui e colocar o produto na mesa. Então, nós colocamos o produto na mesa. E por que a gente usa a terminologia? Porque a gente tem que dar nome correto às coisas, né? Ao dar nome correto às coisas, fica mais fácil você, além de denominar, buscar. Então, quando você diz assim, mamãe, 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 e tem uma hora que você diz Fernanda, e daí a criança olha, como assim? Ela não é mãe, né? Porque a Fernanda tem uma identidade, o nome dela é Fernanda, e em algum momento ela tem um papel de mãe. Ok. Então, quando você dá nome correto às coisas, você sabe quem é o quê e você busca o quê. E em sistemas informatizados, você recupera de uma forma mais correta, mais acurada, se você dá nomes certos. E assim, quando a gente pensa em registrar coisas da enfermagem, primeiro, nós somos a profissão que mais registra um prontuário. Ponto.
Então, dizer assim, a enfermagem não registra, é balela. Porque 70% daquilo que está dentro do prontuário, seja ele de papel, seja eletrônico, é a enfermagem que coloca. Fechou? 50%, se for pensar em prontuários eletrônicos de especialidade, mas gerais, ele chega a quase 70%. O que a enfermagem tem de ruim nessa história? É que cada um fala de um jeito diferente. É por isso que acabou chegando a questão das terminologias. Certo. E dentro das terminologias nós temos algumas classificações, mas duas são as mais importantes. As classificações que são chamadas de domínio e as classificações que são chamadas de referência. Então vamos pensar assim. Classificações de domínio são aquelas que são usadas para um determinado domínio que pode ser uma profissão ou uma especialidade especificamente. Então, vou dar um exemplo aqui, NANDA. NANDA é uma classificação de domínio. Por quê? Porque ela classifica diagnósticos de enfermagem e é enfermagem. Então, ela é do domínio da enfermagem. Ok. CIAP é uma classificação de domínio da enfermagem? Não. De domínio de profissionais da atenção primária. Ou seja, é um domínio profissional que faz uso daquela determinada classificação. Tá. Então, qual é a diferença entre a outra? A outra é chamada de classificação de referência. O que é uma classificação de referência? É uma classificação que ela tem um objetivo operacional e um objetivo informacional. Sob a ótica informacional, o grande objetivo dela e a grande funcionalidade é ela permitir o que a gente chama de interoperabilidade, que é o fato dela coletar dados de várias outras de domínio e fazer com que elas tenham na leitura computacional o mesmo código. E aí pouco importa se eu uso CIP, se eu uso NANDA, se eu uso CCC, se eu uso OMARRA, se eu uso CIPANDA, sabe lá Deus o quê? Mas se o termo for parecido, ele semanticamente, sintaticamente e na sua definição operacional ele for parecido, ele vai ter a mesma codificação. E aí, a hora que eu for fazer a recuperação da informação, eu recupero ela de forma interoperável. Né? Vou dar o exemplo aí da SNOMED CT, que é uma terminologia de referência. A CIP, num primeiro momento, quando ela veio com o modelo de eixos, lá no livrinho que tinha classificação de intervenções, de ação, e mesmo na 1.0, ela ainda era considerada uma terminologia de referência. Era para você, a partir dela, criar domínios onde não existia, né? Usar dos termos dela, né? Ou colocar nela aquilo que já existia, ou conversar com outras a partir delas. Ou seja, ninguém pega a CIP inteira, bota embaixo do braço e sai usando. Você usa subconjuntos terminológicos da CIP para construir subconjuntos. Por isso que ela é considerada também como uma terminologia de referência. Então, qual é a grande dificuldade de você só utilizar terminologias de referência? Se você não tem as de domínio. As de domínio, elas representam especificamente aquilo que a gente faz como profissão ou como grupo profissional. Né? Se você não define especificamente o que está dentro de uma estrutura de domínio, você pode utilizar uma de referência achando que você está falando o que você quer falar, mas de fato não é. Vou dar um exemplo aí de quando a CIP migrou para a SNOMED. Né? A odontologia não questionou por que a gente tinha o termo dentadura na nossa, como um dispositivo da enfermagem. Mas não, dentadura é um dispositivo da odonto. Daí a resposta que uma das enfermeiras estava disse assim, bom, tá tudo bem, então a próxima vez que você for para um centro cirúrgico, a gente chama um dentista para tirar a dentadura para você poder entrar. Né? Porque um dos grandes pontos de segurança do paciente é que ele não vá com nenhum adorno ou dispositivos móveis que ele possa ter problemas com segurança. E dentre eles está
A higiene neural, ela é feita e eu preciso trabalhar a higiene neural, ou seja, é um dispositivo nosso também, né? Só que como dispositivo da odonto, ele é um processo, de uma prótese formada para você. Como dispositivo da enfermagem, ele é um dispositivo que auxilia na ingestão de alimentos, que faz uma estrutura em relação à segurança do paciente. A descrição do termo. A descrição é diferente. O nome, a nomenclatura é a Exatamente. mesma, mas a descrição ela é então, diferente. Então, portanto, as nossas terminologias de domínio, elas ajudam na descrição para o nosso domínio. Por isso é que necessita que a gente trabalhe muito com análises conceituais. O que realmente é o conceito que a gente está querendo falar, que pode ser diferente. Então, vou dar um outro exemplo, né? Hipertensão arterial como doença na CID é uma coisa, né? Pressão arterial aumentada, que é hipertensão, como um fenômeno, como uma resposta humana, que é foco da atenção da enfermagem, outra coisa, né? Então, isso que a gente precisa entender. Melhorou, Aline? Olha, acho que ficou bem claro aqui, né? Essa água questão. de coco de coqueiro. Adoro essa frase, né? Às vezes é isso que a gente precisa, né? Mas acho incrível. Muito legal essa coisa, água de coco de coqueiro. Água de coco de coqueiro. Ficou. Validou a informação, né? Eu acho incrível, né, essa discussão. A Márcia falou isso naquele momento, hoje ela falou novamente, e cada vez que eu escuto sobre essa diferenciação, né, referências e domínios, a gente vai se aproximando dessa temática, visualizando quantas coisas que eram talvez mais confusas anteriormente, mais distantes e que se aproximam quando a gente consegue tornar mais clara essa definição, né? E também é isso, né? Quanto tempo a gente fica, eu vou usar NANDA, eu vou usar CIP, eu vou, né? Será que é isso que, de fato, a enfermagem precisa? Escolher exatamente uma classificação ou uma terminologia? A gente pode ser complementares? Acho que a Márcia podia, talvez, reforçar isso, né? Essa questão do usar... Se uma desqualifica ou desconsidera a outra quando eu uso, né? Porque hoje ainda a gente ouve falar disso, né? Não, nessa instituição eu uso NANDA. Por exemplo, eu não uso CIP. Não, nessa instituição eu uso CIP, eu não uso NANDA. Eu uso CIAP com CIP. Como que é essa questão quando a gente usa mais de um termo de referência ao domínio, mais de uma linguagem, né? Mais de uma terminologia, como você falou, né? Tá, então vamos começar pelo começo. Primeira pergunta que eu falo. Qual é a base teórica que você está utilizando para estabelecer o teu cuidado? Começamos por aí. Começamos por aí. Né? Para saber qual é a teoria de necessidade, está dentro das teorias de necessidade, está dentro das teorias interativas, está dentro das teorias de processo sanitário. Você usa uma teoria de médio alcance porque é uma área de uma especificidade. Que construto teórico que sustenta o teu cuidado? Essa é a primeira pergunta. Depois, ela é feita para denominar as nossas práticas, mas ela denomina fenômeno que as pessoas, as famílias e as comunidades ou os grupos populacionais portam. Então, de fato, não é para a gente perguntar o que é melhor para a enfermagem. É o que representa mais a população que a gente atende. Então, não é uma melhor do que a outra, uma mais... É mais adequada àquele espaço, vamos dizer assim. Eu não nego que tem algumas situações, por exemplo, se você trabalha num banco de leite, me parece que o subconjunto terminológico da professora Cândida Primo, que fala sobre interação mãe e filho, ela é perfeita para aquele lugar, né? É uma teoria de médio alcance que usa termos da CIP, baseados na CIP, porque tem termos novos, né? E que estrutura uma conversa, inclusive com atributos da própria NIC, enquanto terminologias de intervenção. Um exemplo que... Tá, se você pensa que você está dentro de uma UTI cardiológica, eu olho a NANDA e eu consigo enxergar ali atributos muito importantes do ponto de vista unitário, né, que cabe para aquilo. Mas eu sempre volto aqui. Dá um passinho para trás e veja qual é o motivo. O motivo é, primeiro, você tem que representar o que você está atendendo. A necessidade de quem está ali. O fenômeno que você está
observando. E aí você olha o conjunto de classificações que você tem. Se uma delas dá conta dos fenômenos que você está atendendo, ok. Se ele não dá, não tem qualquer problema de você misturar. Portanto, que tem essa Lógica, lógica, que né? tenha a lógica teórica, exato, conceitual, que deu a base. E que você saiba por que você está usando cada uma delas, né? Exatamente. Senão daí realmente vira salada de frutas sem fundamentos. Agora, o importante, gente, acima de tudo, é que as instituições, elas tenham isso como filosofia, né? E que organizem isso dentro das suas práticas como grupo da enfermagem. Então, a gente dá o exemplo aí, não é o caso aqui da gente discutir isso, mas eu convido vocês a ver os protocolos da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, pensando na atenção primária, né? E todo o material feito, por exemplo, pelo pessoal do GHU, né? Do grupo lá do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, dos policlínicas. Os dois são distintos, um faz CIP e o outro faz NANDA, mas eles deram a cara do serviço. Para a realidade. Para a realidade do serviço. Exatamente. Lógico que tem muitas coisas que podem ser divididas para o Brasil inteiro. Eu acredito que, inclusive, do ponto de vista de diagnósticos, uma boa parte a gente poderia consumir. As intervenções são distintas em alguns momentos. Aquelas que são assim mais fisiológicas, mais de conceitos que a gente chama de maduros, né? Então, o que é um conceito maduro? Por exemplo, quando eu falo diarreia, todo mundo sabe o que é uma diarreia. Eu não preciso ficar explicando o que é. Mas quando eu falo, por exemplo, violência de gênero, tem pessoas que confundem com violência à mulher, tem pessoas que confundem com violência doméstica, porque ele ainda é um conceito imaturo, ele ainda não é um conceito que as pessoas têm isso, né? E a gente tem muita subjetividade nos nossos conceitos. E nós temos intervenções nesse Brasil de uma forma distinta, né? O que se faz, por exemplo, na saúde indígena, né? Ela é totalmente diferente do que se faz numa saúde de uma especialidade dentro do ambulatório de especialidades policlínicas. Isso. Né? Então, essas são questões que você tem que fazer adaptações. Mas volto a dizer, se você tem uma terminologia de referência, você consegue interoperar. Então, independente se eu falo de uma coisa e outro fala de outra, né? No final, você está perguntando assim, o que você está falando é isto, né? Só que eu falo de um outro jeito. Só que é a mesma coisa. Eu vou continuar falando do meu jeito, né? Deus o livre, eu chegar em algum lugar e pedir um cachorro quente com 2 salsichas. Eu não sou louca, né? Eu sou curitibana, eu peço com 2 vinas, ponto final, né? Eu vou continuar pedindo com 2 vinas. Mas, de fato, a definição operacional da salsicha e da vina, há controvérsias, técnica, mas é igual, né? Técnica igual. A descrição técnica. A descrição técnica, talvez eu mude um pouquinho o tamanho, mas o que tem lá dentro. Mas eu acho que isso é incrível, e isso é o que diferencia, talvez, de outros países também. Essa é uma grande dimensão e uma grande potencialidade que nós temos, né, enquanto brasileiros. Olha a diferença, né, das realidades, dos cenários dos diferentes estados que a gente transita. E quanto a linguagem ela vem contribuir, né, para essa questão da gente trazer essa questão de unificação, de padronização, justamente para fortalecer a documentação da enfermagem. Então, caminhando aí para nosso momento final de discussão, desse Fala Bem, o 4º episódio, né, de discussão do processo de enfermagem. A Márcia trouxe um pouquinho para nós a questão, né, das terminologias, a importância delas para a documentação da enfermagem, inclusive por interoperabilidade. Quando a gente fala em interoperabilidade, me remete a sistemas de informação, né, esses prontuários eletrônicos. E o que a gente podia, então, falar mais um pouquinho sobre isso, Fernanda? Os prontuários eletrônicos e toda essa questão, né, do meio digital, da saúde digital, de tudo isso que nós temos que cada vez mais estar antenados mesmo, né, tanto com aquilo que nos trazem de informação para validar, para refutar muitas vezes, e para saber utilizar e como utilizar algumas estratégias que podem sim apoiar, né, tanto os enfermeiros, enfermeiras, pesquisadores, estudantes, para que cada vez mais o uso também da tecnologia nos sirva, né, e que nós possamos servir também de uma maneira mais abrangente, né? Então,
a questão assim que nós trazemos para fazer esse fechamento, essa finalização, é o impacto, né, da saúde digital. Na verdade, não é um impacto, é a correlação entre o processo de enfermagem, saúde digital, as necessidades, né, legais que nós temos em relação à documentação, né, a informar o que nós fazemos, mas também como que isso se dá, né, nesse meio, assim, tanto da pesquisa de algumas questões e do que a senhora vem vendo, assim, também aí nos cantos, né, do Brasil, que nós sabemos que a senhora percorre por aí, né, de trazer aqui para a gente. Bom, vamos lá, né? Acho até engraçado, né, quando se diz assim, nos cantos do Brasil, né, que a gente percorre, porque é um mundo completamente diferente, né? Então, eu sempre digo assim, que o SUS que se faz aqui em Curitiba não é o SUS que se faz num monte de lugar, né, no Brasil todo, e às vezes a gente tem pequenas ilhas, né, de excelência ou não. Mas, enfim, eu estou fugindo do assunto, porque ele é um assunto punk, né? Primeiro porque eu tenho muito mais dúvidas do que respostas, né? Eu acho que essa é uma grande questão. O que de fato é fato. A saúde digital está aí, né? A pandemia, ela trouxe determinadas coisas que fizeram ficar e que ficaram, por um lado, até relativamente bom. Vamos pensar aí a telemedicina, a telesaúde, a teleenfermagem, a teleconsulta, né? As teles, de uma forma geral, né? Que ofereceram acesso a quem não tinha acesso, né? A quem não podia ter acesso, tanto do ponto de vista profissional, que não tinha como discutir com um especialista sobre alguma coisa, né? Ou mesmo a própria população que não poderia ter acesso a determinados serviços, porque ou o acesso geográfico é ruim, ou financeiro, seja lá o que for. Então, eu acho que esse lado da saúde digital, ele trouxe estruturas importantes, né? Quando a gente fala da questão assim mais operacional, praticamente mais de 80% dos municípios brasileiros já utilizam prontuários eletrônicos, seja ele do Ministério, seja ele próprio. E o que não utiliza, digita as suas informações para poder encaminhar essas informações. E aí que eu quero chegar. Nós incluímos informações em prontuários eletrônicos. E a saúde digital, ela usa dessas informações, desses dados, para produzir informações úteis, né? Então, o que a gente tem que pensar é o que nós precisamos primeiro, de um letramento do ponto de vista informacional, né? A gente tem que entender o que é dado mínimo importante para ser colocado no registro. Ou seja, nós vamos ter que discutir daqui para frente muito mais o que é um padrão de dados mínimos, porque não há necessidade de colocar uma série de coisas que a gente coloca. E do ponto de vista da enfermagem, em especial, né, algumas coisas a gente vê em prontuário que parece aquele livro preto de passagem de plantão, né? Tipo assim, faltou água, não sei o quê, tá no prontuário do paciente, né? Então, são coisas, ou na unidade de saúde mesmo, a mãe brigou com o pai na recepção, tá questões administrativas, em questão administrativa, alguma coisa que não devia estar ali, ou deveria ter um espaço em algum outro espaço, né? Mas o que me chama a atenção? Porque quando a gente fala, por exemplo, da geração de informações por inteligência artificial, porque eu acho que essa é a grande pegada que está aí agora, né? Se essa geração, ela vai também poder gerar estruturas do processo de enfermagem. Então, vamos pensar assim. Há um grupo que coloca assim, primeiro, né? Um grupo europeu que está trabalhando muito do diagnóstico de enfermagem ser preditor de tempo e de quantidade de profissional para aquele determinado serviço. Então, ele diz assim, que há uma diferença entre ter um paciente complexo e um paciente que seja dependente de cuidado. Eu digo isso porque eu estou com um pós-doutorando que vai fazer essa análise conceitual em especial. O que é complexidade e o que é dependência. Porque você pode ter um paciente complexo que não é dependente. E você pode ter um paciente com baixa complexidade, mas que seja totalmente dependente.
E eu digo isso tanto no nível do hospital, quando a gente vai na atenção primária fazer uma visita domiciliar. Sim. Você pode ter pacientes, pessoas que você atende no domicílio, que são complexas, mas não são dependentes, que conseguem trabalhar o seu autocuidado, então depende de um tempo muito pequeno de você, e outras não, né? Dependendo de como você coloca o diagnóstico e como a informática vai gerando, ela vai gerando conclusões. Ou seja, se você colocou o diagnóstico errado durante muito tempo, ele vai gerar conclusões para esse diagnóstico errado. E aí, quando a Fernanda comentou, né? Será que é impacto que a gente vai falar? E realmente, aqui a gente começa a entender, né? É o impacto exatamente da saúde digital no meio como um todo, né? Do processo de enfermagem na saúde digital, mas a saúde digital no processo de enfermagem. Porque daí é o que eu falo, não adianta você reclamar que ele está gerando informações, se essas informações foi você mesmo que colocou lá, em algum momento do tempo. Quanto elas são efetivamente assertivas. Se né? você não colocou, alguém vai colocar. E daí é o que eu tenho falado muito com a geração de evidências. Nós temos aí uma avalanche de estudos chineses, indianos, dentro de um outro contexto que não é o nosso, gerando evidência para a gente. Né? Eu não estou dizendo que eles estão errados, mas eles têm uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de alimentar, outra forma de viver que talvez não seja compatível com o nosso contexto. A forma de cuidar, com a forma de cuidar que a gente tem aqui. Exatamente. E aí, quando eu coloco, por exemplo, a nova ISO 18104, que fala sobre a questão de como você coloca terminologias em espaços computacionais, ela fala muito do que é chamado de resultado sensível à intervenção de enfermagem. É perguntar assim, que intervenção que eu preciso escrever que realmente seja uma intervenção que tenha resultado sensível para. Ou são intervenções que fazem parte de um protocolo, né, e que você tem que repetir, ou faz parte de um procedimento padrão. Se é um procedimento kit, padrão... né? Um diagnóstico já com kit de intervenção. Já um kit de intervenção. Então, eu fico pensando assim, olha, se você, sei lá, atendeu uma criança que você está com suspeita de violência doméstica, ele tem um protocolo que está lá no protocolo da rede de proteção. Está lá, é um conjunto que você não vai questionar. É aquilo ali mesmo. Então, será que você precisa prescrever tudo aquilo? Ou você diz assim, seguida intervenções determinadas do protocolo, à exceção de... Não se aplica, né? Ou não se aplica tal, né? Porque daí você não precisa juntar tudo aquilo, né? Não precisa... Então, eu acho que a gente vai ter que evoluir um pouco mais do que é chamado de padrões mínimos, do que se chama protocolos operacionais. A gente vai ter que discutir muito isso. Mas, acima de tudo, a gente vai discutir o que a gente está colocando para gerar informações por inteligência artificial. Então, é muito interessante isso, porque eu fico pensando assim, o nosso trabalho ele é um trabalho interativo, ele é consumido no ato em que ele é feito, e ele exige vínculo. O trabalho da enfermagem especificamente exige vínculo. E eu estou falando muito mais aqui do ponto de vista de saúde coletiva, porque é o meu espaço mais confortável, né? Mas muito daquilo que, por exemplo, eu oriento dentro do espaço de uma consulta de enfermagem, de fato eu não sei o que faço. Ou é o cuidador, ou é a família, ou é a própria pessoa que está indo para casa para fazer. Então, portanto, eu preciso de espaços coletivos de discussão, né? Que intervenções que são as mais assertivas ou não para aquelas situações. Sim, eu acredito que a gente vai ter geração de intervenções. Vai ter, inclusive, eu vi isso muito em Portugal, quando eu fiquei lá, né? Quando ele pergunta para você tem certeza que é isso que você quer prescrever? Olha só, e na medicina a gente já vê muita questão da predição, né? Exatamente. O diagnóstico preditivo. Nós vamos ter diagnósticos preditivos, eu não tenho dúvida. Com base nos protocolos, né, institucionais, a gente já vê você colocar dados, né, dos pacientes e ele já te dizer uma possibilidade de um diagnóstico, de um tratamento, né? Provavelmente a enfermagem também siga para isso. Até já está tendo, né, como você falou, discussões relacionadas aí a processo de enfermagem de inteligência artificial, e que está aí no nosso meio. Mas eu acho que esse é o momento e que a gente tem que enfrentar. Mas que estamos conhecendo, né? O que virá pela frente, eu acho que é isso que é válido, né? A gente estar discutindo nesses espaços que tem
um olhar seguro para isso. Tá? Mas acima de tudo, Aline, eu queria só colocar uma coisa que daí é o viés de professora, né? A gente tem que entender como é que está o nosso processo formativo de educação permanente também, né? O enfermeiro, ele tem que pensar que ele é um ser que vem de uma profissão científica. Portanto, hoje ele não tem mais o direito de produzir cuidados inseguros. Vou fazer porque sempre foi assim, ou porque estava no protocolo, ou porque a outra que vinha antes de mim me ensinou desse jeito e eu estou continuando a fazer, né? Então, há que se pensar nos modelos formativos, né? É olhar essa nova DCM que está aí, que veio com coisas muito interessantes, ainda tem coisa para melhorar, mas veio com coisas extremamente interessantes. Olhar processos de educação permanente nos seus serviços, e que esses processos não sejam só reativos, né? Que sejam propositivos também, né? Entrar nesse movimento de discussão, né? É justamente isso que eu gostaria de colocar aqui, que esse espaço de discussão, talvez, eu não tenho um grupo para participar, eu não tenho pessoas com quem falar, eu estou me sentindo muito sozinho, passa onde você estiver, né? Se você é enfermeiro assistencial hospitalar, leva sua terminologia embaixo do braço, seja que você tiver, discute com seu par, discute esse cuidado, às vezes com a sua própria equipe, né? Mas isso gera a discussão ali em loco, que não é nem uma semente, já é uma mudinha, né? De alguma coisa que vá frutificar ali, fortalecer esses espaços de discussão, para que tudo fique muito alinhado e bem perto daquilo que a gente faz, né? Perfeito, gente. Eu acho que é isso, né? Então, chegamos ao fim aí do nosso momento do Fala Bem, do nosso 4º podcast, né? Com essa temática influente para a ciência da enfermagem, né? Para a prática e ciência da enfermagem. Nosso agradecimento enquanto associação, né, brasileira de enfermagem, enquanto vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem da Seção Paraná. Agradeço a Fernanda, né, agradeço a doutora Márcia, a doutora Fernanda, por estarem aqui conosco, compartilhando com os ouvintes toda a expertise que vocês têm com relação ao tema. E fica o nosso convite para os ouvintes para que escutem esse podcast, assim como os anteriores que nós tivemos, né, as gravações anteriores e as futuras que virão. Aceitamos contribuições com relação aos temas, né, o que vocês querem escutar, sobre o que vocês querem que a gente traga aí convidados para falar, né? Sigam as nossas redes sociais, a BEM tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, e convidamos vocês a participar aí na construção da enfermagem e que fique aí a reflexão sobre o processo da enfermagem e que a gente possa conversar mais e mais sobre esse tema. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada, Fernanda, pelo espaço. É maravilhoso ver as alunas assim na frente da gente, né? Coisa boa. Muito bom isso. Obrigada, gente.